Há um tipo de dor que ninguém percebe de fora. Ela não grita, não implode, não se mostra. É a dor silenciosa de quem já entendeu que sofre por carregar o que não controla. É aquele peso invisível que acompanha o corpo em cada respiração. O cansaço de quem tenta manter o equilíbrio de um mundo que nunca para de se mover. Talvez você conheça esse lugar. Quando se preocupar demais, parece ser um ato de amor, mas na verdade é o medo disfarçado de zelo. Vivemos em uma era onde sentir demais virou sinônimo de ser profundo e não sentir o bastante. Quase um crime emocional. Nos ensinaram que se importar é maturidade, mas ninguém explicou que, às vezes, é também um tipo de prisão. Aquele que se importa com tudo, inevitavelmente se perde em tudo. Há uma linha muito fina entre cuidar e se aprisionar, entre ser presente e ser consumido. E é justamente nessa linha invisível que a maioria de nós se machuca. A Bíblia nos lembra: basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Essa frase não é uma fuga da responsabilidade, é um lembrete de limite. Um aviso divino de que o fardo de amanhã não cabe nas mãos de hoje. Mas o coração ansioso quer antecipar o futuro. Quer prevenir rejeições, perdas e fracassos que ainda nem existem. Assim, vive sangrando antes da ferida, sofrendo antes da dor. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já viveu tragédias inteiras dentro da cabeça que nunca chegaram a acontecer? Quantas noites perdeu tentando consertar histórias que nem começaram? Essa é a distorção moderna entre responsabilidade e autoescravidão. O impulso de querer controlar o que nunca foi seu dever dominar. O mundo se tornou um palco onde o excesso de empatia se confunde com amor e o excesso de controle com maturidade. Mas, no fundo, o que existe é apenas medo. Medo de perder, medo de desapontar, medo de ser esquecido. Há uma sabedoria antiga que poucos têm coragem de viver. Parar de se importar não é se tornar frio, é se tornar livre. É escolher não gastar mais energia tentando resolver o que pertence ao tempo, a Deus ou ao limite natural das coisas. O sofrimento, quase sempre, é a consequência do apego àquilo que já deveria ter sido entregue. A mente humana insiste em segurar tempestades, acreditando que amor é sinônimo de controle. Mas quanto mais apertamos o punho, mais a vida escapa pelos dedos. Então surge a pergunta que atravessará todo este vídeo, e talvez toda a sua vida. O que significa parar de se importar sem perder humanidade? Porque há um ponto em que a entrega não é desistência, é sabedoria. Um ponto em que o silêncio não é fraqueza, é domínio. E um ponto em que a calma não é apatia, é fé. Hoje vamos caminhar por esse território sagrado entre o excesso e o essencial. Vamos compreender o que é cuidar sem se destruir, amar sem se perder e ajudar sem se apagar. Talvez no fim desta jornada, você perceba que o verdadeiro autocontrole não nasce da dureza, mas da serenidade. E que, quando o coração finalmente entende que nem tudo depende dele, nasce uma paz que não precisa de promessas nem de garantias, apenas de confiança. Respire fundo. Deixe que cada palavra encontre um espaço dentro de você. E lembre-se, este vídeo não é sobre deixar de sentir. É sobre deixar de carregar o que nunca foi colocado em suas mãos. Se este tema toca algo em você, escreva nos comentários: eu abraço a paz e me liberto do que não me pertence. Escreva isso como um compromisso silencioso com a sua própria liberdade. E se estas palavras fizerem sentido, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para quem está cansado de sobreviver e quer, enfim, aprender a viver com leveza e consciência. Agora, siga comigo. Porque o caminho para a sabedoria começa quando você decide parar de se ferir tentando segurar tempestades. Há um momento na vida em que o coração se torna tão vigilante que começa a confundir amor com obrigação. A pessoa acorda cansada, mesmo sem ter feito nada de físico. O corpo está em pé, mas a alma vive de joelhos, carregando culpas e preocupações que não são dela. Ela acredita que se preocupar é prova de carinho,
que perder o sono por alguém é o mesmo que demonstrar amor. E assim, aos poucos, o ato de se importar se transforma em um tipo sutil de escravidão emocional. O apego disfarçado de responsabilidade é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Ele nasce quando a empatia perde o equilíbrio e se torna hipervigilância. É quando você tenta salvar o outro de todos os riscos, consertar o que está além do seu alcance, prever cada problema para evitar que alguém sofra. O que começa como sensibilidade acaba virando exaustão. O coração, nesse estado, não ama. Ele vigia, ele administra, ele tenta controlar o incontrolável. A mente ansiosa acredita que cuidar é o mesmo que carregar. Mas há uma diferença sagrada entre as duas coisas. Cuidar é estar presente. Carregar é tentar ser Deus. A Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, nos lembra que cada um levará a sua própria carga. Isso não é uma recusa à solidariedade, é um limite de sabedoria, porque quando você tenta resolver as dores que não são suas, inevitavelmente abandona as que realmente precisa curar dentro de si. Epicteto, o filósofo estoico, dizia que a paz nasce quando você distingue o que é seu do que pertence aos outros. E talvez esse seja o primeiro passo da prosperidade emocional: reconhecer o que é seu de verdade. Quantas vezes você já se desgastou tentando proteger alguém que sequer pediu proteção? Quantas vezes você se perdeu tentando administrar emoções que nunca deveriam ter sido suas? A hipersensibilidade emocional cria uma armadilha. Quanto mais você tenta resolver tudo, mais perde a si mesmo. Você se transforma em um zelador do mundo, mas abandona a própria casa interior. E então, quando o corpo começa a dar sinais, o sono leve, o estômago em nó, o peito apertado, você pensa que é ansiedade, quando na verdade é apenas o peso do que não lhe pertence. Há uma imagem que explica isso com clareza. Imagine que você está numa estação de trem. Alguém passa por você apressado e, sem perceber, deixa cair uma mala. Por reflexo, você a recolhe. Só que a pessoa desaparece na multidão. E, por algum motivo, você continua segurando aquela mala, acreditando que algum dia precisará devolvê-la. Passam-se horas, dias, anos, e você ainda está com ela nas mãos, sem perceber que a bagagem não tem mais dono. Assim é a mente que não sabe diferenciar empatia de responsabilidade. Vive carregando fardos que não têm mais sentido. Alguns fardos parecem seus, mas têm o nome de outra pessoa escrito na etiqueta. E o primeiro gesto de sabedoria é colocá-los no chão com respeito. Porque o amor verdadeiro não exige sacrifício contínuo, exige consciência. Cuidar de alguém não significa sofrer por ele. Amar não é sangrar pelo outro. É sustentar a própria paz enquanto estende a mão. E talvez seja essa a parte mais difícil. Aceitar que a serenidade não é descaso, que a tranquilidade não é falta de compaixão, que você pode amar profundamente e ainda assim dizer, isso não é meu. Marco Aurélio dizia que a alma é colorida pelos seus pensamentos. Então, se você se enche de fardos alheios, a sua alma começa a desbotar. Mas quando você devolve o que não lhe pertence, a cor volta, a vida volta. Neste momento, talvez você sinta um nó de culpa ao pensar em deixar certas responsabilidades. Mas lembre-se, a culpa não é bússola, é prisão. E você não foi criado para se perder em nome do controle. Parar de carregar o que não é seu não é abandono, é purificação. É um retorno ao seu centro, ao seu equilíbrio, à sua própria essência. Quando você aprende a discernir o que realmente lhe cabe, a mente se acalma. E quando a mente se acalma, o coração volta a confiar. Nesse estado, você percebe algo simples e libertador. Não é necessário resolver tudo para amar o suficiente. Às vezes, amar é apenas estar. Agora, silencie por um instante. Observe o que você tem carregado. Pergunte a si mesmo com sinceridade: isso me pertence? Essa pergunta, se feita com coragem, pode transformar toda a sua vida. Existe uma crença silenciosa que muitos carregam: a de que sentir dor é prova de alma profunda. Que quanto mais você sofre, mais humano é. Que a sensibilidade se mede pelo quanto você sangra.
Mas isso é uma ilusão perigosa, cultivada por uma cultura que glorifica a intensidade e despreza a serenidade. Sofrer não é virtude, é consequência. E quando o sofrimento se torna identidade, a alma começa a perder a capacidade de repousar. Há quem confunda calma com frieza e leveza com superficialidade, sem perceber que há uma profundidade silenciosa em quem já aprendeu a não se afogar nas próprias emoções. A mente moderna, alimentada por excessos, passou a confundir turbulência com vida. Tudo precisa ser intenso, urgente, sentido em volume máximo. E quando alguém escolhe o equilíbrio, logo é visto como distante, indiferente. Mas a verdade é que a maturidade emocional não grita, ela observa. Provérbios nos ensina a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechar-se, é filtrar o que entra, é permitir sentir, sem permitir que tudo o que se sente se torne uma tempestade. As pessoas emocionalmente estáveis não amam menos, amam de modo mais puro. Elas aprenderam que o amor não precisa vir acompanhado de exaustão, nem o cuidado de sofrimento. O coração maduro sabe que a intensidade constante é sinal de descontrole, não de profundidade. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A dor deixa de ser medalha e passa a ser apenas um sinal de que há algo a ser compreendido, não perpetuado. A serenidade, diferentemente do que muitos pensam, não é ausência de emoção, é sabedoria sobre o que fazer com ela. A água pura não é rasa, é apenas limpa, e o mesmo vale para a alma. Ela não se torna fria por estar em paz, apenas deixou de carregar impurezas emocionais. Por isso, quanto mais você se purifica da necessidade de provar sentimentos através do sofrimento, mais espaço cria para o amor verdadeiro, aquele que nutre em vez de drenar. A verdadeira profundidade não está em quem sente tudo, mas em quem entende o que sente. E compreender é um ato de quietude. É olhar para dentro com calma, sem pressa de reagir, sem medo de parecer insensível. Quando você deixa de acreditar que o sofrimento é o preço da sensibilidade, começa a descobrir um novo tipo de força, a de permanecer em paz, mesmo quando o mundo à sua volta insiste em ruir. E essa força é o que de fato te torna humano, inteiro, leve e profundamente desperto. Há dentro de cada um de nós um alarme invisível, uma centelha que dispara antes que a razão possa agir. É a amígdala emocional, uma pequena estrutura no cérebro, mas com poder de paralisar a alma inteira. É ela quem te faz reagir antes de pensar, responder antes de compreender, gritar antes de respirar. Quando ela se ativa, o corpo acredita que está em perigo, mesmo quando o perigo é apenas uma lembrança, uma frase, um olhar. E é nesse instante que o autocontrole se perde, não por fraqueza, mas por hábito. Quantas vezes você já se viu dizendo algo que não queria, e logo depois, o silêncio interno trouxe o arrependimento? Isso acontece porque a amígdala age rápido e a consciência chega atrasada. Ela foi criada para te proteger, mas em um mundo onde o perigo raramente é físico, ela passou a reagir a ameaças emocionais, rejeição, crítica, abandono. O resultado é um corpo em guerra por causas invisíveis, uma mente cansada de lutar contra fantasmas. E quando isso se repete por muito tempo, você começa a acreditar que é uma pessoa impulsiva, quando na verdade só está prisioneiro de um alarme desregulado. Parar de se importar nesse contexto não é indiferença, é autocontrole. É a decisão consciente de não deixar que a amígdala decida por você. Sêneca dizia que a maior vitória é sobre si mesmo, e talvez ele se referisse exatamente a isso, o domínio sobre a própria resposta. Quando você aprende a pausar antes de reagir, cria um espaço entre o estímulo e a ação, e nesse pequeno espaço mora a liberdade. Há uma técnica simples, mas profundamente eficaz, ensinada por estudiosos da inteligência emocional. Esperar 6 segundos antes de responder. 6 segundos podem parecer pouco, mas é o tempo necessário para que o cérebro racional reassuma o controle. É nesses 6 segundos que você recupera o direito de escolher o tom, o gesto, a palavra. É nesse intervalo que a consciência vence o impulso.
E com o tempo, esse intervalo se transforma em uma forma de vida, mais calma, mais lúcida, mais sua. A amígdala é um alarme sensível demais. Dispara até com portas que o vento bate. Mas a sabedoria consiste em perceber que nem todo som é ameaça, nem toda tensão é perigo, nem toda emoção exige reação. Quando você aprende a ouvir sem se precipitar, a sentir sem se afogar, a pensar antes de agir, o mundo interno se reorganiza e a paz, que antes parecia distante, começa a se tornar natural. Porque, no fundo, o verdadeiro poder não está em reagir com força, mas em permanecer em silêncio até que a alma esteja novamente no comando. Há um tipo de bondade que, quando não amadurece, se transforma em veneno. É a bondade de quem sente demais, de quem absorve a dor dos outros como se fosse sua, de quem carrega culpas que nunca cometeu. Esse tipo de empatia parece virtude, mas esconde um profundo medo de decepcionar. É o medo de ser visto como insensível, o medo de não estar à altura das dores alheias. E assim, a pessoa se torna refém da própria ternura, esgotada, confusa, sempre acreditando que amar é sinônimo de suportar tudo em silêncio. O coração empático precisa aprender a diferenciar compaixão de culpa. A compaixão acolhe, a culpa aprisiona. Enquanto a compaixão te conecta, a culpa te consome. E quando você passa a se responsabilizar pelas emoções dos outros, cria um ciclo de exaustão emocional. O outro sofre, você tenta curar. O outro erra, você tenta reparar. O outro se afasta, você tenta se culpar. Aos poucos, você se transforma num curador ferido, um salvador cansado, que se esqueceu de salvar a si mesmo. A Bíblia fala sobre Neemias, o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele foi compassivo, mas firme. Ajudou seu povo, mas manteve seus limites. Essa história é uma metáfora poderosa. Há momentos em que você precisa reconstruir os muros do seu coração, não para afastar as pessoas, mas para proteger o que há de sagrado em você. Sem muros, tudo entra, inclusive aquilo que te destrói. Estabelecer limites não é falta de amor, é uma forma mais madura de amar. Amar o outro não exige sangrar por ele. Essa é a grande revelação. O amor que sangra é o amor imaturo, que confunde entrega com anulação. O amor maduro é aquele que sabe recuar quando necessário, que entende que o silêncio também pode ser cuidado. Até o mar recua, não por ser frio, mas por respeitar seu próprio limite. Da mesma forma, o coração sábio se retira quando percebe que o excesso de empatia se transformou em autopunição. Quando você entende que não pode curar o outro à custa da própria paz, algo muda. A leveza volta, a alma deixa de ser esponja e se torna filtro. Você ainda sente, mas agora escolhe o que permanece. Você ainda ama, mas sem se apagar. E nesse ponto, o amor deixa de ser fardo e volta a ser força. Porque a empatia verdadeira não é sobre sofrer junto, é sobre iluminar sem se queimar. Vivemos em uma era onde o controle é confundido com força. As pessoas acreditam que dominar cada detalhe da vida é sinal de sabedoria, quando, na verdade, é sinal de medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de sentir de novo aquela dor antiga que nunca foi curada. Então elas tentam prever tudo. O que o outro vai dizer, como a vida vai reagir, qual será o próximo obstáculo. E nessa tentativa de controlar o futuro, perdem completamente o presente. Porque controlar é uma forma sofisticada de fugir. A ilusão do controle é uma das causas mais profundas de ansiedade. Ellen Langer, uma das principais estudiosas sobre esse tema, chamou isso de a ilusão de controle. Um engano mental que nos faz acreditar que pensar demais sobre algo nos dá poder sobre ele. Mas o controle absoluto é uma mentira. Quanto mais você tenta dominar o imprevisível, mais tenso se torna. E a tensão é o oposto da sabedoria. Porque a sabedoria não resiste, ela flui. Os antigos filósofos já sabiam disso. Os estoicos dividiam a vida em 3 círculos: o que você controla, o que você influencia e o que você precisa entregar. Essa é uma das chaves mais libertadoras que existem.
Dentro do primeiro círculo estão suas ações, suas escolhas, suas reações. No segundo estão as pessoas, as circunstâncias, o acaso. Tudo o que você pode apenas influenciar, mas nunca determinar. E no terceiro círculo, o da entrega, está o mistério, o tempo e a vontade divina. Entender essa fronteira é a base do equilíbrio emocional. Quem tenta controlar tudo vive em constante alerta. E quando tudo foge do seu plano, o corpo sente como se estivesse em queda livre. Mas há uma serenidade que nasce quando você aprende a confiar no que não pode controlar. Essa serenidade não é passividade, é lucidez. É a clareza de que algumas coisas precisam seguir seu próprio ritmo. Quando você aceita isso, o medo se dissolve, a mente descansa, o coração volta a bater no tempo certo. Você não controla o vento, mas controla as velas. Essa é a metáfora que resume toda a sabedoria prática da vida. Você não pode escolher o rumo das tempestades, mas pode escolher a direção da sua resposta. E quando essa consciência amadurece, o controle deixa de ser uma necessidade e se torna apenas uma ferramenta. A força verdadeira não é a que tenta dominar tudo, mas a que sabe o momento exato de soltar. Porque é nesse ato de soltar que a alma volta a respirar e a vida volta a se alinhar com aquilo que é essencial. Poucos percebem o quanto o excesso de preocupação com a opinião alheia dilui a própria essência. A pessoa começa querendo apenas agradar, ser aceita, não causar desconforto. Mas aos poucos perde o contorno de quem é. Vive se moldando às expectativas dos outros, ajustando o tom da voz, o jeito de pensar, o modo de existir. E o resultado é um esgotamento silencioso, um vazio estranho, a sensação de estar presente em todos os lugares, menos dentro de si. Esse é o efeito mais cruel da dependência de validação. Você passa a existir através dos olhos alheios. Se alguém te elogia, sente que vale a pena viver. Se alguém te ignora, sente que deixou de existir. Essa oscilação constante é uma prisão emocional, porque ninguém pode te dar uma identidade, apenas refletir a imagem que você já carrega. Quando o espelho externo se torna a medida do seu valor, você deixa de ser pessoa e se torna personagem. E personagens vivem para serem aplaudidos, não para serem autênticos. O autoengano começa de forma sutil. Você diz sim quando quer dizer não, finge calma quando está em pedaços, aceita culpas que não te pertencem. Tudo para preservar uma harmonia que nunca é real. O problema é que cada microconcessão desse tipo é uma pequena traição a si mesmo. E a soma dessas pequenas traições se transforma em um abismo entre quem você é e quem mostra ser. Ninguém sustenta isso por muito tempo sem adoecer. Recuperar a identidade perdida é um ato de coragem silenciosa. É olhar para dentro e perguntar: o que em mim é genuíno e o que é apenas reflexo do medo de não ser aceito? Esse tipo de reflexão não é leve, mas é libertadora. Porque, à medida que você reencontra sua própria voz, percebe que o respeito próprio nasce quando você para de se explicar. O silêncio, nesse ponto, se torna uma forma de dignidade. E a paz, o primeiro sinal de que você voltou para casa. Quem vive se curvando pelo vento nunca descobre sua própria forma. Essa metáfora resume o drama de quem tenta agradar a todos. Perde-se na tentativa de caber em moldes que não foram feitos para si. Mas quando você decide permanecer firme, mesmo que o vento sopre, algo mágico acontece. A sua essência começa a brilhar. E essa luz que antes se escondia por medo de desagradar, passa a ser a força que guia o seu caminho. É nesse instante que o amor próprio deixa de ser um conceito e se torna respiração. Muitas pessoas acreditam que perdoar é o mesmo que permitir tudo. Confundem misericórdia com submissão, empatia com ausência de limites, e nessa confusão abrem as portas para abusos emocionais, acreditando que estão sendo espiritualmente evoluídas. Mas o perdão, em sua essência mais profunda, não é sobre suportar o que destrói, e sim sobre libertar-se do peso de carregar a dívida emocional de alguém. É um ato de cura, não de retorno ao sofrimento. Perdoar não significa apagar o que aconteceu, nem fingir que nada te feriu.
significa apenas decidir que a dor não será mais sua guia. O perdão bíblico, quando compreendido com sabedoria, é libertação, não reconciliação cega. Porque há pessoas que não mudam, há comportamentos que continuam a ferir, e há ciclos que precisam ser encerrados, mesmo que o coração ainda ame. O verdadeiro perdão olha com compaixão, mas se afasta com consciência. A dificuldade está em entender que estabelecer limites não é vingança, é amor próprio. Deus perdoa, mas também nos ensina sobre justiça e ordem. E isso não é contradição, é equilíbrio. O amor maduro sabe que não pode florescer onde há humilhação. E o silêncio que vem depois de um limite claro é mais sagrado do que 1000 palavras tentando justificar o injustificável. Às vezes, é o afastamento que encerra o ciclo e inicia o verdadeiro processo de cura. Você pode libertar um pássaro sem oferecer a própria mão como galho eterno. Essa imagem carrega a sabedoria de que o amor não precisa ser eterno para ser verdadeiro. Há relacionamentos que só se tornam saudáveis quando há distância. E essa distância não é castigo, é respeito. Perdoar é soltar sem amargura, é desejar o bem, mas sem sacrificar o seu. É compreender que cada um precisa lidar com as consequências de seus próprios atos e que o seu papel não é carregar o peso das lições que cabem ao outro. Quando você entende que perdão e permissão não são a mesma coisa, descobre uma paz nova, firme, madura, silenciosa. Uma paz que não vem da reconciliação, mas da clareza. O perdão, nesse sentido, é o fim da escravidão emocional. É quando você finalmente devolve a Deus o papel de juiz e volta a ser apenas o que sempre deveria ter sido, livre. E essa liberdade é a prova de que o amor não te destruiu, te purificou. A ansiedade é uma forma disfarçada de idolatria. Ela nasce quando o coração passa a adorar o amanhã e se esquece de viver o agora. É quando o futuro se torna um altar e a mente se curva diante de cenários que ainda não existem. Você começa a imaginar o que pode dar errado, o que pode faltar, o que pode doer, e sem perceber, transforma o medo em culto. Jesus disse: "Basta a cada dia o seu próprio mal." Mateus capítulo 6, versículo 34. Essa frase é mais do que consolo, é um chamado à lucidez. É o lembrete de que o controle do tempo nunca esteve em nossas mãos. A ansiedade é o vício da antecipação. Ela te convence de que pensar em tudo é uma forma de estar preparado, mas na verdade é uma forma de perder-se antes mesmo de começar. Você se cansa de viver possibilidades, de administrar hipóteses, de lutar batalhas que talvez nunca aconteçam. É como se sua mente estivesse sempre à frente do corpo, correndo quilômetros no futuro, enquanto o presente fica parado, abandonado. E quanto mais o corpo tenta acompanhar, mais o coração se esgota. Há um ponto em que a ansiedade deixa de ser preocupação e se torna idolatria, porque coloca o medo acima da fé. Quando o futuro se torna um ídolo, o presente se torna irrelevante. A alma passa a viver na expectativa, e a expectativa é uma prisão dourada. O ansioso não confia no tempo, não confia em Deus. E por não confiar, tenta prever, controlar, dominar. Mas o tempo não se dobra à força humana, ele se dobra à entrega, e é essa entrega que cura. A prática espiritual do pão de hoje é o antídoto para essa idolatria. É a decisão de agir apenas com o que existe agora, sem se intoxicar com o amanhã. Quando você aprende a decidir com base no presente, percebe que a vida é mais simples do que parecia, porque o hoje sempre traz o que é necessário para hoje. O amanhã, quando chegar, trará o que é preciso para ele. A sabedoria está em confiar nesse ritmo, silencioso, preciso e divino. Ninguém se afoga no mar do amanhã, apenas no copo d'água do hoje. Essa metáfora revela o absurdo da ansiedade. Ela te faz se afogar em algo que ainda não aconteceu. Mas quando você aprende a respirar dentro do instante, tudo se reorganiza. A mente se aquieta, o corpo descansa, e o coração volta a lembrar que o verdadeiro poder nunca esteve em prever o futuro,
mas em estar inteiro no agora. E é nesse estado de presença que o medo se dissolve e a fé volta a respirar. O silêncio é uma das formas mais refinadas de força. Ele não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Parar de se importar neste contexto não significa endurecer o coração, mas aprender a conter a tempestade antes que ela se espalhe. O silêncio não é o contrário da expressão, é o amadurecimento dela. É o ponto em que você deixa de reagir ao impulso e passa a agir com consciência. Porque, em muitos casos, o que destrói não é o que acontece, mas o que respondemos sem pensar. Muitos temem o silêncio por confundirem calma com omissão. Acham que não reagir é fraqueza, que não responder é aceitar o erro. Mas o verdadeiro poder raramente grita. A sabedoria se manifesta em tons baixos. Há uma diferença entre silêncio e submissão. O silêncio verdadeiro é ativo. Ele observa, compreende e decide o momento certo de agir. Jesus permaneceu em silêncio diante de quem o acusava, e esse gesto dizia mais do que qualquer palavra. O silêncio, quando é consciente, é a linguagem dos fortes. Vivemos em um tempo em que reagir rápido é visto como virtude. Mas responder rápido demais é, quase sempre, sinal de descontrole. A mente ansiosa quer resolver tudo imediatamente, quer corrigir, quer se justificar, quer ser compreendida. Só que a pressa é inimiga da clareza. Por isso, a regra dos 60 minutos é uma prática poderosa. Quando algo te ofende, irrita ou confunde, espere. Espere o corpo se acalmar. Espere a alma se ajustar. Espere até que a razão volte a respirar. É nesse intervalo que o coração volta a enxergar com nitidez. Muitas vitórias são conquistadas ao não reagir. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda crítica exige explicação. Às vezes, o que desarma o conflito é justamente a serenidade de quem não entra na guerra. Um leão não ruge para moscas, e essa metáfora ensina que há batalhas que diminuem quem luta. Quando você aprende a não se defender de tudo, começa a descobrir a leveza de quem não precisa provar mais nada. O silêncio não é ausência de sentimento, é presença de sabedoria. É a paz que surge quando você entende que não precisa mais se justificar para existir. Quando o silêncio se torna natural, ele deixa de ser esforço e passa a ser estado. E nesse estado, você percebe algo simples e libertador. A calma não é um resultado, é uma escolha. Uma escolha que começa quando você deixa de reagir e começa, enfim, a compreender. Há feridas que não doem mais no corpo, mas continuam abertas dentro da mente. São lembranças que se repetem como ecos invisíveis, reacendendo dores que já deveriam ter sido apagadas pelo tempo. O coração, por não ter encontrado encerramento, insiste em revisitar o passado como quem toca uma cicatriz para se certificar de que ela ainda existe. É assim que a memória emocional nos aprisiona, transformando o ontem em um ciclo sem fim e impedindo que o presente seja vivido em paz. A neurociência nos mostra que toda emoção forte cria uma marca no cérebro. Quando algo nos fere, o corpo grava não apenas o que aconteceu, mas o que sentimos naquele instante. Por isso, ao lembrar, o cérebro não apenas recorda, ele revive. A dor retorna, o medo retorna, a raiva retorna. E sem perceber, passamos a sofrer novamente por algo que já terminou. A mente, quando não treinada, confunde lembrança com repetição. E o resultado é um cansaço profundo, como se a alma vivesse em uma linha do tempo que nunca avança. Sofrer novamente por algo que já passou é uma forma de fidelidade a uma prisão. É como se a mente dissesse: enquanto eu lembrar, ainda controlo o que aconteceu. Mas não controla, apenas se desgasta. E o perdão aqui não é apenas um ato espiritual, é uma necessidade neurológica. Perdoar é dizer ao cérebro: isso acabou. É liberar energia vital que estava presa em uma história que não pode mais ser reescrita. É permitir que o corpo pare de reagir a fantasmas. A psicologia moderna ensina que podemos reescrever nossas narrativas internas. Isso não significa negar o que houve, mas dar um novo sentido àquilo que foi vivido. Você deixa de se ver como vítima e passa a se ver como aprendiz.
Essa mudança de perspectiva é o que transforma a cicatriz em sabedoria. Algumas dores só cessam quando entendem que já cumpriram o papel que precisavam cumprir. É assim que se fecha o ciclo. Algumas correntes continuam fechadas apenas porque você esqueceu que tem a chave. Essa é a imagem mais fiel do poder da memória emocional. A chave sempre esteve contigo, mas o hábito de revisitar o passado te convenceu de que a prisão ainda é real. Quando você decide usar essa chave, o perdão, a compreensão, a entrega, as portas internas começam a se abrir. E o que antes era dor se torna lembrança. O que era lembrança se torna aprendizado e o que era prisão se torna liberdade. O desapego é uma das formas mais maduras de amor, mas também uma das mais mal compreendidas. Muitos acreditam que desapegar é o mesmo que deixar de se importar, quando na verdade é o oposto. Desapegar é amar com consciência, é permitir que algo ou alguém exista fora do seu controle, é aceitar que tudo o que é verdadeiro não precisa ser segurado com força. O coração imaturo se apega por medo, o maduro se apega com clareza. E entre esses dois estados existe um abismo onde grande parte das pessoas se perde. O medo da perda faz com que muita gente confunda presença com posse. Querem estar por perto para garantir, para vigiar, para impedir que o inevitável aconteça. Mas o amor não floresce sob vigilância. Ele precisa de ar, de espaço, de leveza. O apego excessivo transforma o amor em ansiedade, a convivência em controle e o cuidado em cansaço. É por isso que tantas relações adoecem. Porque o outro deixa de ser um ser livre e passa a ser uma extensão do medo de quem ama. Desapegar não é desistir, é confiar. É reconhecer que há um limite sagrado entre o que você pode sustentar e o que precisa deixar fluir. Há vínculos que sobrevivem à distância e há vínculos que só sobrevivem porque existe distância. Quando você entende isso, o amor deixa de ser prisão e se torna escolha. A presença passa a ter mais valor, porque não nasce mais da necessidade, mas da liberdade. E tudo o que é livre tem mais beleza, mais verdade, mais vida. A prática do desapego não exige frieza, mas fé. Fé de que o que é verdadeiro permanecerá, mesmo quando não é forçado. Fé de que o que precisa ir, vai, e o que precisa ficar, fica. A vida se reorganiza quando você para de segurar o que já está tentando partir. E é nesse ponto que a alma começa a amadurecer, porque entende que perder não é sempre castigo. Às vezes, é apenas parte do processo de crescer. Segurar areia com força só acelera a perda. Essa imagem resume o paradoxo do apego. Quanto mais você tenta reter o que ama, mais rapidamente isso escapa. Mas quando você aprende a abrir as mãos, o que é seu por essência encontra um jeito de ficar. O desapego, portanto, não é abandono, é confiança no fluxo da vida. E é nesse estado de confiança que a paz se instala. Não como um momento passageiro, mas como um modo de existir. Existe uma solidão disfarçada de busca por aceitação. É quando o coração ferido acredita que o olhar do outro pode preencher o vazio que sente. Você passa a viver em função do reconhecimento, do elogio, da aprovação, do eu te vejo que nunca vem da forma esperada. E quanto mais busca esse reconhecimento, mais distante fica de si mesmo. Porque o valor que depende da plateia nunca é verdadeiro. É apenas reflexo, nunca essência. O erro está em acreditar que o brilho do outro pode acender a sua luz. Mas ninguém pode validar uma identidade que você mesmo ainda não assumiu. O reconhecimento externo é instável. Muda com o humor, com o tempo, com o interesse. E quando a alma deposita sua autoestima nessa oscilação, vive em constante instabilidade emocional. Um dia você se sente forte, no outro, invisível. E essa montanha-russa de sentimentos é o sinal mais claro de que você ainda entregou ao mundo o poder que só deveria ser seu. A cura começa quando você para de buscar testemunhas para a própria existência. Quando entende que o seu valor não precisa ser anunciado nem confirmado. A Bíblia diz que o vosso Pai, que vê em secreto, vos recompensará. Isso significa que há uma glória que só nasce no silêncio
quando você se torna fiel àquilo que é, mesmo que ninguém veja. Esse é o tipo de força que o mundo não entende, porque ela não precisa ser exibida, ela apenas é. A prática da afirmação silenciosa é o caminho de volta para essa força. Não é repetir frases diante do espelho, mas lembrar a cada gesto simples quem você é sem precisar provar. É agir com integridade quando ninguém está olhando. É tratar o outro com gentileza sem esperar aplauso. É seguir em frente mesmo sem reconhecimento, porque a recompensa maior é a paz de ser inteiro. Com o tempo, essa integridade silenciosa se torna tão sólida que o barulho externo já não tem poder algum sobre você. Um diamante não brilha menos por estar no escuro. Essa metáfora resume o valor de quem não precisa ser visto para existir. A luz verdadeira não depende de plateia, ela é natural, interna e constante. Quando você compreende isso, a alma se aquieta, a busca cessa, e o amor próprio, enfim, deixa de ser discurso e se torna presença. Você não precisa mais ser notado, porque em silêncio já sabe o próprio valor. Existe uma nobreza silenciosa em aprender a soltar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Soltar o que não é seu é uma das disciplinas mais difíceis da vida, porque ela desafia o instinto de controle, o ego salvador e o medo da perda. Desde cedo, somos ensinados a segurar, a manter, a sustentar tudo: pessoas, histórias, obrigações. E sem perceber, passamos a acumular encargos emocionais que não foram colocados em nossas mãos. O resultado é uma alma cansada, sempre em dívida, sempre em alerta, sempre em guerra com o que já deveria ter sido deixado. Gálatas capítulo 6 nos lembra: cada um levará a sua própria carga. Há uma sabedoria simples e profunda nessa frase. Ela não nos convida ao egoísmo, mas à responsabilidade emocional. Há dores que não te pertencem, há culpas que não são tuas, há batalhas que não te foram designadas. Quando você tenta carregar o que é do outro, o fardo se multiplica e a sua força se esgota. A verdadeira maturidade está em compreender a diferença entre apoiar e sustentar. Você pode apoiar alguém sem precisar sangrar por ele. O hábito de assumir encargos emocionais alheios é, no fundo, uma tentativa de evitar o desconforto da impotência. Queremos resolver o que está além do nosso alcance, como se o amor precisasse sempre interferir. Mas o amor, quando amadurece, aprende a respeitar o limite do outro, aprende a confiar que o processo de cada pessoa é sagrado e intransferível. Soltar, então, não é desistir de alguém, é permitir que o outro cresça sem a sua interferência. É confiar que Deus, a vida ou o tempo saberão fazer o que você não pode. A prática do inventário emocional ajuda a cultivar essa disciplina. Uma vez por semana, pergunte-se com honestidade: o que é meu? O que não é meu? O que eu assumi sem perceber? Essa simples reflexão traz clareza. Você começa a perceber o quanto de energia gasta com o que está fora do seu controle. E ao devolver o que não é seu, o corpo descansa, a mente se alivia e o coração se expande. Porque a liberdade começa no instante em que você para de carregar cruzes que não te pertencem. Algumas cruzes não são suas, por isso machucam tanto. Essa é a verdade que liberta. Quando você entende que nem toda dor é lição e nem toda culpa é missão, o peso começa a cair. E no lugar do cansaço, nasce a serenidade. Soltar o que não é seu é um ato de amor. Amor por si mesmo e também por quem precisa viver o próprio caminho. Porque só quem aprende a soltar de fato pode caminhar leve. Chega um momento em que a alma cansada percebe que a verdadeira força não está em resistir a tudo, mas em escolher o que realmente merece resistência. Lutar por tudo é desperdiçar energia. Escolher as batalhas certas é sabedoria. Muitos vivem em estado de guerra constante, com os outros, com o passado, com a própria mente. Defendem causas que não trazem paz. Tentam convencer quem não quer ouvir, tentam vencer disputas que não oferecem nenhuma recompensa emocional. E no fim, o que resta é apenas exaustão. O autocontrole não é uma questão de rigidez, é uma questão de lucidez.
é o discernimento de saber quando agir e quando recuar. Marco Aurélio escreveu que a calma é a força do homem que entende o tempo das coisas. Essa é a essência da prosperidade emocional. Compreender que o controle interno é o único domínio que realmente importa. Quando você aprende a dirigir suas respostas com sabedoria, o mundo externo perde o poder de te desestabilizar. A calma, então, se torna o seu escudo invisível. Parar de se importar no sentido mais elevado é abandonar as batalhas erradas. É deixar de investir energia em quem não escuta, em situações que não mudam, em conflitos que não acrescentam. A matriz da relevância emocional ajuda a entender isso. Há o que importa agora, o que importará depois e o que nunca importou. Saber distinguir essas três dimensões é o que separa o sábio do impulsivo. Porque enquanto o impulsivo se desgasta tentando vencer tudo, o sábio vence ao escolher o que merece sua entrega. Essa calma próspera é o estado de quem já largou a espada errada. Quando você solta o que não te acrescenta, o coração se alinha novamente ao propósito. E tudo o que antes parecia urgente se revela irrelevante. É nesse instante que a energia começa a fluir para o que realmente transforma: o trabalho, a paz, os vínculos que edificam. A vida volta a ter ritmo, porque a mente deixa de lutar contra o que não pode ser controlado e passa a cooperar com o que está sob seu domínio. Quando você larga a espada errada, finalmente tem mãos para segurar aquilo que importa. Essa é a metáfora do verdadeiro autocontrole. Não é sobre resistir ao mundo, é sobre escolher o que merece sua presença. A prosperidade emocional nasce desse gesto de sabedoria, deixar de desperdiçar força em ruídos e começar a investir energia em silêncios que curam. A calma, nesse ponto, deixa de ser objetivo e se torna condição natural. O estado de quem, enfim, entendeu que paz não é a ausência de luta, mas a consciência de não lutar em vão. Há uma verdade que atravessa todas as lições deste vídeo. A vida só se torna leve quando você para de se ferir tentando segurar tempestades. O coração humano busca controle, reconhecimento, permanência, mas o que realmente traz paz é a entrega. A Bíblia resume essa sabedoria em poucas palavras. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esse versículo é mais do que um convite à fé. É um lembrete de que há um cuidado superior sustentando tudo o que você não pode compreender. Epicteto, o sábio estoico, dizia que a serenidade nasce quando distinguimos o que é nosso do que não é. E talvez esse seja o ponto final, e também o ponto de partida de toda a jornada de amadurecimento emocional. O que é seu merece sua energia. O que não é, merece sua entrega. Quando você começa a viver assim, o fardo se desfaz. A ansiedade se dissolve. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser abrigo, porque o que antes era luta vira aprendizado, e o que antes era perda se revela como parte do caminho que te trouxe até aqui. Parar de se importar não é desistir da vida, é reencontrar o centro da própria humanidade. É aprender que o respeito próprio não nasce da dureza, mas da clareza, que a força não está em reagir, mas em compreender, que amar o outro não exige esquecer de si, mas lembrar-se todos os dias de que a paz interior é o alicerce de toda forma de prosperidade. É nesse ponto que a alma descansa, não porque tudo se resolveu, mas porque, enfim, você aprendeu a confiar. A libertação emocional é um retorno ao essencial. É o instante em que a mente se aquieta e o coração volta a ouvir o próprio ritmo. Você não precisa mais provar, nem resistir, nem controlar. Precisa apenas permanecer em presença, inteira, consciente e leve. Quando você escolhe cuidar apenas do que está dentro do seu alcance e entregar o resto ao fluxo da vida, o mundo ao redor começa a se reorganizar em silêncio. Porque a harmonia externa sempre nasce da paz interna. A vida começa a ficar leve quando você para de se ferir, tentando segurar tempestades. Guarde essa frase como uma oração simples e diária. Que ela te lembre que tudo o que é verdadeiro permanece. E tudo o que é pesado demais para suas mãos nunca foi seu.
E se este conteúdo tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu abraço a paz e me liberto do que não me pertence. Leia também os comentários de outros viajantes desse mesmo caminho. Você encontrará neles reflexos de coragem e fé. E se ainda não faz parte deste espaço de sabedoria, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, onde cada palavra é um convite para voltar a si mesmo, com serenidade e propósito. Silencie por um instante. Respire. E lembre-se, você não precisa se tornar mais forte, precisa apenas se tornar mais leve. A paz que você procura já habita em você. Basta parar de lutar contra o que o tempo, Deus e a própria vida já pediram que fosse solto.